Vamos lá, estamos gravando. Vamos para a tese de número 10 das 24 teses da filosofia de Santo Tomás. Vamos lá, lê para nós, Eduardo, a tese número 10. Ainda que a extensão constitua a natureza corpórea em partes integrais, a substância e a quantidade não são contudo o mesmo. Com efeito, a substância é indivisível, não como um ponto, mas como que está fora da linha de dimensão. Entretanto, a quantidade dá à substância a extensão, distinguindo-se realmente dela e é verdadeiro acidente. Aqui nós vamos começar a analisar os chamados acidentes, né? E o primeiro dos acidentes é a quantidade. Então, a quantidade não se identifica com a substância, mas a substância só tem extensão através da quantidade. Quando eu digo substância, alguém tem alguma dúvida sobre o que esse termo significa na filosofia de São Tomás? Não tem nada a ver com a substância química, né? Aqui é substância metafísica, ou seja, a substância é aquele ser que existe em si mesmo. A diferença do acidente, que existe em outro. O que existe em si mesmo? O que existe em si mesmo é a árvore, é o homem, é a pedra, é a cadeira, né? Agora, o que existe em outro? Nós vamos começar a ver aqui várias coisas, ou vários tipos de ente existem em outro. A quantidade, por exemplo, existe em outro. Ninguém, ninguém vê a quantidade andando por aí, né? A quantidade é sempre a quantidade de um homem, de uma cadeira, de uma árvore, de uma pedra, tá certo? É o homem, a cadeira, a árvore, a pedra que existem em si. Então, aquilo que existe em si é substância. Aquilo que existe em outro é acidente. Sobre isso, alguém quer fazer pergunta? O padre, uma das teses que nós já estudamos foi sobre a relação, que é um acidente também, né? Sim. A relação é um acidente particular, né? Ele é uma referência da substância a outro. Quer dizer, ele existe na substância de modo fraco, né? Existe como referência a outro. Essa é a relação. Ok, vamos então ler o texto e a gente comenta oportunamente, né? Você pode ler, Eduardo? Claro, posso sim. Sim. Já resolvido o problema dos princípios essenciais dos corpos, e uma vez admitido que a substância corpórea é um composto de matéria e forma, resta considerar as propriedades que acompanham necessariamente a substância. Ora, o primeiro acidente que deriva da matéria, que é recebido imediatamente na substância e que sustenta os outros fenômenos, é a quantidade, ou extensão. Três teses expõem o papel da quantidade e as questões que a ela se referem, como o princípio da individuação e a presença dos corpos no lugar. A atual tese lembra primeiramente que a quantidade, ou extensão, segue necessariamente a substância corpórea. Verificamos que os corpos exteriores agem sobre o nosso organismo e provocam em nós fenômenos de sensação. A alma, com efeito, não é a única causa disto, pois ela muitas vezes recebe a ação deles, não obstante a sua natureza, e não as pode fazer surgir como queira. Será, pois, necessário relacioná-las com uma causa exterior, cuja operação depende do espaço, exige o contato real e manifesta uma superfície estável. A da natureza atesta a realidade da extensão como uma propriedade da substância corpórea.
Ademais, isso é consequência da tese já afirmada. A experiência e o senso comum, como dissemos, descobrem nos corpos um princípio substancial e potencial, que é a raiz da quantidade e da extensão, e um princípio substancial dinâmico e formal, que é a fonte da qualidade e dos acidentes que a acompanham. Então, nós estamos vendo os entes corpóreos, né? O ente corpóreo é composto de matéria e de forma, né? A substância do ente corpóreo consta de matéria e de forma, e agora nós vamos ver a quantidade que é o primeiro acidente, né, que decorre da substância corpórea. Esse acidente é chamado também de extensão, né? Quantidade ou extensão. E ele é causa das sensações, né? De muitas sensações que a alma tem. Não de todas, porque há sensações internas, mas daquelas que sobrevêm externamente à alma, né? O texto diz aí, né? Verificamos que os corpos exteriores agem sobre o nosso organismo e provocam em nós fenômenos de sensação. Quem é que percebe a sensação? É o homem, sempre o homem, pela alma, né? A alma, com efeito, não é a única causa disso, pois ela, muitas vezes, recebe a ação deles, não obstante a sua natureza, e não as pode fazer surgir como queira. Quer dizer, a substância corpórea externa a nós, ela incide em nós, causa sensações em nós, justamente por meio do lugar que ocupa no espaço. E como que ocupa esse lugar no espaço? Através desse acidente chamado quantidade ou extensão. Vamos adiante, sim. Contudo, acrescenta ao documento, a quantidade não é a substância. Aristóteles já havia feito essa observação. O comprimento, a largura, a profundeza são quantidades, mas não são a substância. A fé acrescenta aqui maravilhosas precisões que o estagirita não podia prever. Ela nos garante que a substância do pão material desaparece e que os acidentes, ou espécie, permanecem após a transubstanciação. Mas o primeiro dos acidentes é a quantidade, sustentáculo natural das qualidades e dos fenômenos sensíveis. Eis assim afirmada a distinção real entre a quantidade e a substância. A razão sugerida em nossa tese se reduz a isso. A quantidade não dá senão um ente secundário, isto é, ela estende o sujeito em partes integrais. Supõe, portanto, ela o sujeito já constituído em si mesmo e na sua entidade primeira e profunda. E deve haver entre ela e a substância a diferença radical que separa a forma secundária do fundo primeiro que suporta todo o edifício dos acidentes. Por ela mesma, a substância é indivisível. A quantidade a estende em partes e lhe confere a extensão. Santo Tomás pronunciou-se sobre essa questão com perfeita clareza. A matéria não é divisível em partes, senão porque ela está compreendida sob a quantidade. Supressa esta, a substância permanece indivisível. Ainda que isso comum vem em nosso auxílio, lembrando-nos que a nossa quantidade pode aumentar ou diminuir, enquanto a nossa substância permanece invariável. Vamos fazer alguns comentários aqui, né? Então, a substância é indivisível, né? A substância é também chamada de sujeito, né? E o exemplo citado aí no texto, creio que nos ajude muito. Eu posso engordar, posso emagrecer, ou seja, a minha quantidade pode aumentar ou pode diminuir, mas o meu sujeito continua sendo o mesmo. A minha substância continua sendo a mesma. Ela perde quantidade ou ela ganha quantidade.
Mas o sujeito não perde nem ganha enquanto tal, enquanto sujeito. Então ele é indivisível e, nesse sentido, o sujeito é captável pela inteligência, né? A substância é captável pela inteligência. Ela existe, ela é real, ela é que suporta todos os acidentes, mas ela se mostra fenomenicamente só através dos acidentes. Quem é que sabe que tem um sujeito ali por detrás daqueles acidentes? É a inteligência, né? E aqui nós vamos fazer um link com a Eucaristia, né? O que se dá na transubstanciação. O que se dá na transubstanciação é algo que se deve ao poder de Deus, tão somente. Né? Porque ali o poder de Deus muda a substância e conserva os acidentes, ou seja, muda a substância de pão e de vinho, né? A substância de pão deixa de existir ali, substância de vinho também, no seu lugar passa a existir a substância de corpo de Cristo, sangue de Cristo, e os acidentes do pão e do vinho continuam. Isso a natureza não pode fazer, né? Só Deus pode fazer isso. O que nós temos na natureza é que determinadas substâncias suportam determinados acidentes, né? Os acidentes podem até mudar, a substância não. A substância na natureza ela só muda quando há corrupção, né? Mas ela não pode, por exemplo, mudar e conservar os acidentes da antiga substância, né? Não, a substância homem vai ter acidentes de homem, vai ter sempre uma determinada altura, né? Se houvesse, por exemplo, um homem, entre aspas, de 30 metros, aí já não seria homem, né? Eu posso reconhecer que um homem de 1,40 m é homem, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, 2 metros e pouco, mas um homem de 30 metros já não é um homem, né? Aí já é outra substância. Então, existe um limite, vamos dizer assim, um limite imposto aos acidentes pelos quais nós reconhecemos a substância. Né? Alguma questão aqui? Eu tenho uma, padre. Sim, Eu notei aqui uma diferença do que o Egon está ensinando com o Estevão Bittencourt no curso de filosofia. E aí eu queria saber quem está mais correto, quem está mais próximo de Aristóteles. Lá no curso de filosofia, o Estevão Bittencourt ele fala que a quantidade ela se subdivide em quantidade contínua e descontínua. A descontínua é o número, e a contínua, aí sim ele coloca a extensão, o movimento e o tempo. sim. É diferente do que o Egon está ensinando aqui, né? É porque nas substâncias corpóreas existe a quantidade contínua, que é a extensão. Agora, a quantidade descontínua é abstrato, pertence à matemática, né? Aí você está tratando a quantidade pela quantidade somente. Você está no nível matemático de consideração. Né? Agora, quando eu trato a quantidade do ser corpóreo, da substância corpórea, da substância corpórea, então eu estou tratando essa quantidade como acidente ligado à substância corpórea. A matemática, ela desliga, vamos dizer assim, a quantidade da substância corpórea, abstrai. Né? Essa aqui também abstrai, mas existe sempre uma referência, né? A quantidade de uma substância corpórea, não é abstração matemática, né?
Eu queria fazer uma pergunta, mas tem alguém com a mãozinha levantada aí, anterior a mim. Pode perguntar, fica à vontade. Aqui não tem fila, não. Pode perguntar quem pegar o microfone primeiro. Então, nossa, bonito isso aí, né? Depois eu vou precisar me ater mais nisso aí, porque eu achei isso muito bonito. Mas aí, eu não sei se é muita besteira o que eu vou falar, mas aí quando eu falo da transubstanciação, aí não há que se falar em acidente, então. Aí não há o que se falar em acidente. Não, Não, há o ou acidente. eu estou confundindo? Há o acidente, os acidentes do, né? A quantidade do pão, a extensão do pão, a cor do pão, o peso do pão, tudo continua. Isso é Só muda, acidente. isso é acidente. Só muda a substância. Tá certo, entendi. Mas como eu disse, essa mudança da substância só Deus pode fazer, porque a natureza não faz isso. Se a natureza tivesse que mudar a substância ali, ela teria que destruir tudo, destruir o pão com os acidentes e tudo, né? Ok. A partir do pão, aí alimentar um homem que geraria uma pessoa a partir desse pão, etc. Aí o caso é complicado, não haveria assim a passar de uma substância a outra, né? No caso aí da Eucaristia, é por intervenção de Deus, é uma espécie de milagre, né? Não é um milagre propriamente dito, porque milagre é sempre um sinal fenomênico, né? Ali não, ali tudo fica escondido. O que acontece, o milagre, entre aspas, o que acontece, fica escondido, que é uma mudança de substância. E os acidentes do pão e do vinho continuam, né? O padre, nós podemos falar também de uma mudança de substância, como a gente estava falando na aula passada, da morte, né? Porque o corpo tem a Sim, substância homem, que depois da morte passa a ser a substância cadáver. sim, Permanece os acidentes, né? Mas a substância sim, muda. exato. Exatamente. Aí sim, né? O, por uma ação da própria natureza, a substância homem deixa de existir e passa a existir o cadáver, embora aqueles acidentes permaneçam, né? Só que não permanecem todos os acidentes, né? Como, por exemplo, um movimento, né? Coisas semelhantes. Muito bem. O importante aqui é entender isso. Vocês entenderam que para eu captar a substância, eu tenho que ir além da aparência, além do fenômeno daquilo que aparece, né? A substância está por detrás do fenômeno. Alguns filósofos, na Idade Moderna, não compreendendo bem o que era a substância, começaram a dizer que a substância é um não sei quê, né? Como Berkeley dizia, a substância é um não sei quê. Isso gerou o quê? Gerou a negação da substância. Para Hume, por exemplo, não existe mais substância. O que existe é só aquilo que se manifesta fenomenicamente, né? O que existe são só os acidentes, vamos dizer assim, né? Não existe nada além do que aparece. A E é por filo... isso que ele vai chegar a negar os milagres, né, Fábio? A escrever contra a existência a comprovação que o milagre possa existir. Né? Bem, Pedro, eu não estou ouvindo bem, talvez seja o microfone. Está tendo um problema aí. É porque eu tô com fone de ouvido, mas eu quis dizer, é por isso que o filme chegou a negar milagres, não foi? Naquele livro dele. Não consegui entender. Você pode escrever aí, né? Aí eu te dou o retorno. Porque não tá, o som não está chegando bem aqui.
Pois bem, então a substância ela é captável pela inteligência. Olhando para um gato, né? O que eu vejo ao ver um gato? O que eu vejo ao ver um gato? Eu vejo, por exemplo, o Mimi, tem o pelo preto, né? Pesa não sei lá quanto, 1,2 kg. Então, eu olho para o Mimi, eu vejo só o pelo preto, vejo os olhos verdes, vejo o tamanho, a extensão, tá certo? Eu não vejo com os olhos, com os sentidos, eu não posso ter acesso à substância. Como que eu sei que existe um sujeito por detrás do pelo preto, dos olhos verdes, do tamanho? Como que eu sei? Eu sei por aquilo que ele faz, como ele se comporta, né? Como ele se comporta. Aí eu faço uma leitura pela inteligência e chego a identificar pela inteligência que há aquele sujeito. Aquele sujeito é um gato, não é um cão, não é um javali, não é uma abelha, é um gato. Né? Os acidentes me ajudam a penetrar até a substância. Né? Os acidentes e o modo como aquele sujeito está se comportando com os seus acidentes. Então a inteligência capta. E ela capta isso espontaneamente. Ao ver um cachorro e um gato, eu não confundo um com o outro. Eu sei que um é uma coisa e o outro é outra coisa. Então é uma captação assim, à primeira vista espontânea, depois eu posso ir aprofundando isso pela filosofia. Né? Aí a filosofia vai fazer aquilo que o Noguet gosta de fazer, né? Eu não vejo assim muita utilidade ficar definindo as coisas, né? Saber se a gente pode definir a essência de cada coisa, né? Através da divisão, né? Isso é uma tarefa da filosofia. Mas para mim essa não é a tarefa mais nobre da filosofia. A tarefa mais nobre da filosofia é ir até as causas últimas ou até a causa última de todas as coisas. Né? Muito bem, pode continuar a leitura. Deixa eu ver aqui o Pedro. É por isso que Hume negou os milagres. Sim, a negação dos milagres por parte de Hume tem a ver com a sua filosofia fenomenista, né? O padre falou que milagre é necessariamente fenomênico, mas se mesmo assim Hume os negava de alguma forma. O milagre é algo que tem que aparecer, né? É algo que tem que aparecer aos sentidos. Em tese, né? Isso é o milagre. Ou que eu possa perceber de algum modo, né? No caso, na Eucaristia, eu não percebo a não ser pela fé, unicamente pela fé. Que nada muda ali. Nada muda, eu só posso perceber pela fé. Agora, se eu tenho um milagre, uma cura, ainda que seja interna, eu posso experimentar essa cura, né? De alguma maneira eu experimento. Agora, Hume, como ele negava a substância, para ele o mundo não era regido assim por leis definidas. Porque se eu tenho a substância, eu sei até onde mais ou menos a substância pode ir, né? Onde ela não pode ir. Porque tem um sujeito ali, um sujeito com sua capacidade, com suas faculdades. Faculdades permitem ao sujeito fazer isso e não aquilo. Agora, se eu tenho só as aparências, só o fenômeno puro, sem sujeito, então esses fenômenos podem se combinar como quiserem, né? Nada será milagre,
né? Aí não haverá mais leis da natureza, né? Por isso o Hume negava as leis da natureza. Ele dizia que aquilo que nós chamamos de leis da natureza é apenas uma convenção nossa para descrever o que se dá mais ou menos da mesma maneira, né? Uma convenção nossa. Então, para Hume, por exemplo, como ele negava o sujeito à substância, amanhã o sol podia nascer gelado. Nada impede que o sol nasça gelado amanhã. Não tem substância, né? Não tem nenhuma. Ou seja, eu não posso conhecer mais a fundo as coisas, eu conheço aquilo que aparece apenas. Tá certo? Mais alguma questão? Nada, só isso mesmo. Isso. Vamos lá, então, Eduardo, por favor. Peraí, só um minuto. Aqui. Para compreender essa doutrina, devemos admitir que os escolásticos distinguem diversas partes: as partes essenciais, como a essência e a existência, as partes lógicas, como o gênero e a diferença, as partes dinâmicas, como a inteligência e a vontade, são partes ou potências da alma, as partes integrais, que fazem o composto ser divisível, ter dimensões e ser submetido a determinado lugar. O papel da quantidade é precisamente o de dar à substância, que é em si mesma indivisível, essas partes integrais, essa extensão e essas dimensões, donde o conceito essencial de quantidade comportar que ela tenha partes distintas, a saber, que uma parte não seja outra parte, esteja fora de outra parte. Desde que uma parte não seja outra e esteja fora dela, exige naturalmente estar fora do lugar de outra parte, e ela exclui outra no mesmo lugar. É a impenetrabilidade. Segue-se daí também que as partes podem se destacar e separar-se, eis a divisibilidade, e que podem ser dimensionados. Desta noção, pois derivam todas as propriedades da quantidade, a extensão das partes no lugar, a impenetrabilidade, a divisibilidade e a ordem das dimensões submetidas à medida. Compreende-se assim que o conceito essencial seja a distinção das partes em si mesmas, e que as outras propriedades não sejam senão efeitos secundários. Será, por isso, impossível conceber uma quantidade na qual uma parte não seja distinta das outras, mas é concebível que duas partes em si mesmas distintas possam miraculosamente ocupar o mesmo lugar, como adiante explicaremos. A tese da Sagrada Congregação, evitando as sutilezas das questões discutidas na escola, resume perfeitamente toda a filosofia da quantidade. É um acidente distinto da substância, porque ele acrescenta partes a ela, a quantidade pode variar, enquanto a substância permanece imutável e indivisível em si mesma. A quantidade é um acidente muito real, porque é graças a ela, à extensão, à massa, que se realizam todos os fenômenos sensíveis, de gravitação, de atração, de nutrição, de vida, e por isso mesmo se realiza na harmonia dos mundos. Então, isso aqui é importante. Ó. Os escolásticos distinguem diversas partes. As partes essenciais, quais são elas? Essência e ser. Aqui está existência, mas eu prefiro usar o termo ser. Essência e ser são partes essenciais. As partes lógicas, gênero e diferença. Partes dinâmicas, no caso do homem, né? Inteligência e vontade. Partes integrais, são as partes que fazem o composto ser divisível, ter dimensões e ser submetido a determinado lugar. Então, quando nós estamos falando de quantidade, nós estamos falando de partes integrais. A substância que é indivisível em si, na quantidade, ela tem partes integrais. E como vocês viram aí, uma parte
não é a outra parte, né? Uma parte está fora da outra parte. Por isso, a quantidade é divisível, né? Pode ser separada. E se uma parte não está na outra parte, uma parte está fora da outra parte, deriva essa propriedade aí também da impenetrabilidade. Então, impenetrabilidade, divisibilidade e também ordem das dimensões submetidas à medida, né? Isso tudo é consequência da quantidade. Por que nós tratamos a quantidade aí como primeiro acidente? Não é à toa. Porque as outras propriedades, os outros acidentes vão, de alguma maneira, repousar na quantidade. Porque é pela quantidade que a coisa ocupa um lugar. E todo ente corpóreo ocupa um lugar, né? É pela quantidade que a substância age neste mundo, né? Impacta uma coisa, impacta outra coisa, pela quantidade, né? Tá certo? Creio que essa questão não suscite grandes dúvidas, né? Mas se vocês tiverem, a gente pode ir conversando, porque a tese já terminou, né? A tese foi enunciada e nós vimos a explicação que o padre Igon dá. A quantidade, assim, ela é tão evidente, né? Tão real, vamos dizer assim, que Descartes reduziu todo mundo visível à quantidade. E chamou a quantidade, a própria quantidade, de a grande substância do mundo visível. Então, para Descartes, havia só três substâncias, que é a res divina, Deus, res cogitans, ou seja, o espírito humano, e a res extensa, é uma substância, ou seja, a coisa extensa, a quantidade. Enquanto que para a escola de Aristóteles e Santo Tomás há tantas substâncias quanto são os entes em si, para Descartes havia só três substâncias. E todo mundo corpóreo foi tido por Descartes como um ente em si apenas. E todas as diferenças que nós vemos no mundo corpóreo, né? Uma formiga, um pássaro, uma árvore, um homem, tudo isso seriam afecções, modificações da única substância, que seria a quantidade. Bom, ele repetiu Parmênides, né? Então, De alguma maneira, né? No que tange ao mundo visível, corpóreo, né? Aí, daqui, Spinoza vai dizer o seguinte: só pode haver um ente em si, por si, porque Descartes havia definido a substância como aquilo que existe em si, por si, independente, né? Então, independente é Deus, independente é a alma, independente é a matéria, a extensão. Aí, Spinoza, analisando essa filosofia cartesiana, vai chegar a dizer: na verdade, só existe um ente em si, por si, não pode haver três, né? Nós temos que reduzir tudo ao uno. Então, é esse ente único de Spinoza em si, que existe em si por si, que ele chama de Deus sive natura. E tudo que há nesse ente são propriedades desse ente, são afecções desse ente.
Spinoza diz que nós podemos conhecer duas grandes propriedades do único ente que existe, que é o pensamento e a extensão. É aquilo que nos é dado a conhecer, né? Pensamento e extensão. E as diversas coisas no mundo da extensão, no mundo do pensamento, as ideias, tudo isso são afecções, né, da única substância. Então aqui vocês vejam a diferença, né? A filosofia de Aristóteles e Santo Tomás vê que o mundo é constituído de várias substâncias, infinitas substâncias, tantas substâncias quanto são os entes em si. Para Descartes, só 3 substâncias, e para Spinoza, só uma substância. Vou ver aqui, Pedro está. Padre, eu gosto de pensar os acidentes como camadas de uma cebola que formam um vegetal completo, que é todo o corpo de um ente corpóreo que é a substância. A gente tem que ter cuidado com as comparações. Eu sei que as comparações podem nos ajudar, mas a gente tem que ter cuidado também, saber que são só comparações. O melhor mesmo, nesse caso, é tentar penetrar pelo pensamento, né? Qual é o conceito de substância, qual é o conceito de acidente, e entender isso, a relação que se dá entre substância e acidente, né? Ô, padre, você poderia repetir essa parte que você falou de Spinoza? O que ele falou mesmo? Olha, para a filosofia de Santo Tomás, quantas substâncias existem? Indefinidas substâncias, né? Tudo aquilo que existe em si, tudo aquilo que age, o que sofre alguma coisa, mas que existe em si, é substância para Tomás de Aquino. Então, o homem é substância, a árvore é substância, o rio é substância, o computador é substância, né? Porque existe em si. O acidente é aquilo que existe em outro, aquilo que não pode existir em si. O acidente é a quantidade, não existe a quantidade em si, né? Existe a quantidade do computador, a quantidade do homem, da estrela, da pedra. Né? A cor é a mesma coisa e assim por diante. Então, no mundo de Tomás de Aquino, há muitos sujeitos, porque há muitas substâncias. No mundo de Descartes, há 3 substâncias somente, né? E no mundo de Spinoza, há uma só substância, que ele chama de Deus ou natureza. E tudo mais são propriedades ou afecções dessa única substância. Então, quer dizer, para Spinoza só existe Deus, só existe a natureza. Eu, Elílio, você, Rosilene e qualquer outra coisa, nós somos apenas manifestações dessa única substância. Bom, mas aí nós teríamos um problema, né? Porque se tudo que existe são propriedades da única substância que é Deus, então Deus contém limitações, né? Porque os entes são limitados, né? E se são propriedades da única substância, então essa única substância contém limitações, e Deus não pode ser limitado, né? Aí que está. O Deus de Spinoza, assim como o Deus de Hegel, né? Hegel depende de Spinoza,
vai ser esse Deus aí com limitações. Né? É um Deus que se expressa, né? É um Deus que se faz de alguma maneira. Né? Embora a substância de Spinoza seja algo mais estático e a substância de Hegel seja mais dinâmica, né? Hegel prefere chamar essa substância de sujeito, né? O fato é que, tanto num caso quanto no outro, Deus é algo que se expressa nas limitações. Né? Se expressa nas limitações. Então, Deus não é o ser pleno, no sentido de Santo Tomás, né? Plenitude eterna e, por isso, imóvel. Né? Para Santo Tomás, a plenitude de Deus é perfeitíssima, acabada desde sempre. Por isso, Deus é imóvel. O Deus de Spinoza, o Deus de Hegel, é um Deus que se faz. Aí está toda a questão, né, da filosofia. Se eu posso provar que Deus é imóvel, então tanto Spinoza quanto Hegel estão equivocados. Né? E tantos outros. Atualmente tem uma filosofia ou teologia do processo, né, que vai mais ou menos nessa ideia aí do Deus que se faz. Né? Agora, se Deus já é feito desde sempre, já é perfeito, acabado desde sempre, é a plenitude do ser, e aquilo que se faz não é Deus, né? Participa de Deus, né? Mas não é Deus, aí então nós temos filosofias aqui distintas nesse sentido, né? E se eu posso provar uma coisa, eu tenho que admitir que a outra está equivocada. E novamente me vem aqui à mente a ideia lá da liturgia lá da Vigília Pascal, né? Ontem, hoje e sempre. Então também isso aí, com esse pensamento aí que você está falando de Santo Tomás. Aí quando chega nesses outros aí, no Spinoza e no Descartes, que você falou, aí já tem uma ideia assim de Deus se apropriando, Não, por em aí ou não? atenção, em Descartes, Deus é perfeito ainda. Deus é perfeito. Mas ele reduziu tudo a 3 substâncias: Deus, o cogito e a extensão. Agora, a questão começa com Spinoza, né, que vai dizer que existe uma só substância. Se existe uma só substância, então tudo é uma coisa só. Se há diferenças, essas diferenças não são senão manifestações de uma coisa só. Tá certo? De uma única coisa. Mas o que você está perguntando é o seguinte: como é que é Deus em Spinoza, né? Deixa Descartes de lado. Spinoza e talvez Hegel. Deus em Spinoza e Hegel, quer dizer, Deus não se identifica plenamente com isto ou com aquilo. Deus é o todo. Mas é o todo que se manifesta nisso e naquilo. Entendeu? Deus, eu não posso dizer em Spinoza nem em Hegel, eu não posso dizer que a árvore é Deus. Deus é muito mais do que a árvore, tá certo? Mas eu devo dizer que Deus se expressa na árvore, tá certo? E não poderia dizer e não poderia dizer que a árvore é uma manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus. Ah, sim. A árvore é uma manifestação de Deus, da única
substância, como que é Spinoza, ou do único sujeito, como que é Hegel, né? Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, né, veio um cara com uma ideia que eu achei muito esquisita. Eu achei que ele tinha tirado da cabeça dele, que ele falou que Deus está sempre em expansão, está sempre se aperfeiçoando. Mas pelo jeito, essa ideia já é antiga, né? Ou seja, assim, eu estou apresentando uma coisa bem, de modo bem simples, mas em Hegel é o seguinte: a estrutura inteligível Deus, né, a estrutura inteligível Deus já existe desde sempre, mas ela se manifesta na história, no tempo. Ou seja, nós não poderíamos dizer também que Deus existe sem essa manifestação. Ou seja, Deus existe, existe uma estrutura eterna, mas essa estrutura eterna existe na sua manifestação. Então, o finito é momento do infinito. Certo? É isso em Hegel. Né? Aí, com isso, ele acaba com todas as substâncias. Por isso que a filosofia de Hegel não tem substância, né? Só tem relação. Por quê? Porque a substância é uma só, que ele chama de sujeito. E toda filosofia que tende a ver a Deus assim como se manifestando num processo, toda filosofia assim vai negar a importância da substância. Por quê? Porque a substância é algo transitório, é algo que é uma expressão transitória de Deus. Para Hegel, né, toda a substância, tudo quanto há, ele não fala em substância, mas tudo quanto há traz o germe da sua própria negação. Né? Então, o finito se manifesta como finito para se negar como finito em referência ao infinito. Né? Agora, a perspectiva de Tomás de Aquino é outra. O finito existe como participação do infinito. É outra coisa, né? E se a gente quiser ir para Shankara, Shankara está perto, próximo de Tomás, né? De alguma maneira, porque para Shankara, Brahman é o ser puro, realizado desde sempre. Ele não entra em processo nenhum. Mas e as coisas finitas, a multiplicidade, né? Shankara vai dizer que é uma superposição a Brahman, uma espécie de névoa que cobre Brahman. Essa névoa deve ser dissipada. Então, esse mundo, as coisas finitas, o nosso eu pessoal, o eu elílio, isso tudo para Shankara é névoa. Névoa que deve ser dissipada. Né? É o eu Elílio para Shankara, o eu Rosiane, o eu Eduardo, não tem salvação, não tem salvação. A salvação está em se desapegar desse eu. Padre, essa questão da substância única de Spinoza, como é que fica para ele então a questão da salvação eterna? Existe? As pessoas podem ser salvas? Não, pessoas não. A única coisa que está sempre salva é a substância. Pessoas são momentos finitos da substância, né? Então, quando uma pessoa morre, é como se Deus tivesse realizado aquele ato ali, né? Já acabou, não tem mais É, continuação. é, sim. Nesse ponto aí, Spinoza aproxima-se de Shankara nesse ponto da negação do eu pessoal, né?
O eu pessoal não pode ter salvação. Para o cristianismo, essa ideia tem uma certa verdade. Por quê? Porque mesmo que a gente admita que Deus nos criou, nós participamos do ser de Deus, né? O que prevalece em nós é o eu falso eu, é o eu egoísta. Então, enquanto nós estivermos identificados com esse eu egoísta, nós também não temos salvação. Os grandes místicos católicos sempre dizem que é preciso se unir a Deus, né? E o que significa se unir a Deus? É quase que perder a personalidade, quase. Então eu perco toda a superficialidade da minha personalidade. Eu fico com o eu mais profundo que, em geral, está sempre encoberto. Só os grandes místicos é que acessam esse eu mais profundo. Deixa eu ver aqui, o Pedro está perguntando, Shankara é o que se classifica como monista? Já tive um contato leve com filosofias hinduístas. Sim, ele é monista porque para ele só Brahman existe, né? O mundo aqui tudo é uma ilusão. É uma ilusão, tem uma existência, mas não é uma verdadeira existência. É algo, é como a névoa que se dissipa, né? Mais alguma questão? A minha dúvida é igual a dúvida do Eduardo, você já tirou a dúvida. Ah, qual que é? Eu não me recordo mais. Eu acho que era a respeito da salvação, né? Que segundo Spinoza, as pessoas não podem ser salvas, né? Acho que é isso. Isso, Pessoa, isso. Para Porque Spinoza, a pessoa não pode ser salva. Para Shankara, a pessoa não pode ser salva. Né? Para Hegel também, a pessoa não pode ser salva. O que se salva é o espírito. Né? Agora, para o cristianismo, é interessante notar isso. Né? A pessoa, em última análise, se salva. Mas que pessoa? É o eu mais profundo. Não é esse eu superficial, o elílio. Eu superficial. É o elílio mais profundo que existe. E que, em geral, fica encoberto. Pô, mas no caso, Hegel era cristão, não era? isso Como é que ele... Hein? o mais profundo seria a sua essência? Seria aquela região mais íntima de mim, em que eu sou total abertura para Deus e não tem nenhum interesse egoísta. Entendi. O Mauro Felipe falou, é o núcleo da personalidade, sim. Deixa eu ver aqui, Pedro. Para as tradições indianas, a santidade é meio um esquecimento brutal de si, uma identificação com o Uno. Mas para mim, isso tende a uma normalização do desprezo do corpo e da realidade. As filosofias hinduístas, em geral, Shankara, vamos tomar Shankara aqui, né? Para ele é isso mesmo. Você está num mundo ilusório e você tem que ultrapassar esse mundo ilusório. Você tem que se despertar de Shankara. E esse despertar para Shankara não se dá através das obras boas que você faz, não se dá através da devoção que você tem, só se dá através da consciência que você toma de que você é Brahma, ou seja, o Atman é Brahma, o núcleo mais profundo seu, que não é o eu, né? Esse núcleo mais profundo é Brahman. Né? Agora, o cristianismo, como vê que, para o cristianismo, como tudo é criado por Deus, então
tudo terá uma salvação, ainda que tudo seja infinitamente ultrapassado. Porque o que é a ressurreição? A ressurreição de Jesus, né? É um ultrapassar infinitamente a condição natural do homem, né? Por isso, quando eu vejo manifestações religiosas, né, que ficam atrás só de milagre, é claro, a gente às vezes no desespero quer um milagre, tem todo o direito de pedir, mas se eu foco a religião só nisso, né? Aí eu preciso de um milagre, eu preciso de um emprego, eu preciso resolver esse problema, eu preciso daquilo. Quer dizer, a religião perde a essência, o cristianismo perde a essência, né? Porque a essência do cristianismo tem um parentesco com essas outras visões. Eu não digo que se identifique porque o cristianismo tem o conceito de criação que o difere, que o faz diferenciar de todas as outras concepções, né? Então, o cristianismo não cai no panenteísmo, né? Não cai em nenhuma forma de panteísmo, mas a salvação para o cristianismo consiste nessa renúncia ao eu superficial. E o que mais nos comanda neste mundo é o eu superficial. Certo? Então, místicos como São João da Cruz falam abertamente que a pessoa tem que praticamente morrer para si mesma, para entrar na união, né? Então, quando eu vejo a religião sendo vista, né, como instrumento para solucionar os meus problemas, simplesmente, aí eu não sei o que dizer, né? Eu acostumo pensar e por vezes, quando eu tenho oportunidade, quando eu acho conveniente, até já falei mesmo, a relação custo-benefício com Deus, né? Parece que Deus é um pacote de arroz. Se tiver o dinheiro, você vai lá no mercado e você compra. E aí, quando pede milagre, é como se fosse. É quase que, para mim, eu não sei se é muita besteira, mas para mim, é quase que querer fazer o papel de Deus, exigir de Deus aquilo. Não, porque eu preciso disso, então eu vou pedir que Deus me dê. Para mim, é quase que equivalente a querer fazer, pretender, ter a pretensão de fazer o papel de Deus. Eu pessoalmente reflito muito sobre isso, acho isso uma loucura, assim. É. Como eu disse, eu É entendo. meio que subverter. Eu não sei, parece que eu acho meio que Existe esse perigo. subverter. Existe o perigo de subverter o sentido da religião. Agora, eu entendo as pessoas que querem milagre, eu também já quis, né? Todo mundo já quis. Eu entendo. Agora, o problema é ver a religião apenas nesse sentido, né? Exatamente. Ou considerar esse o sentido principal, né? É o principal. Porque por experiência pessoal, e aqui eu falo muito pessoal mesmo, a gente sabe que certas mudanças na vida da gente não são nada fáceis e nada simplesinhas, não. É um trabalho quase que hercúleo, né? Eu gosto muito daquela coisa dos estoicos, né? Sempre eu leio e tento, mas então é uma loucura, porque ou você experimenta essa tudo isso que pode levar a gente lá no fundo do poço, e eu já estive lá, principalmente por questão da depressão, ou você experimenta isso, ou então é um negócio muito complicado. Essa, né, é a minha visão bem pessoal. Eu também tenho uma visão pessoal, né, de que nós estamos aqui justamente para
morrer para esse eu superficial. Mas a coisa mais difícil é morrer para esse eu superficial. Que ele nos acompanha, né? Nós nos identificamos com ele, tá certo? Então, é como você morrer para o eu pessoal, é como você perder a personalidade. Você acredita que a sua personalidade é aquela ali do eu superficial. Nós podemos chamar de ego, né? Então, nós estamos aqui neste mundo para fazer isso, para ultrapassar o eu superficial, mas não é fácil. E São João da Cruz, usando a metáfora dele, fala de noite, noite horrenda, né? A pessoa tem que Noite escura, né? Horrenda. Muito bonito. a pessoa tem que passar por um apuro mesmo para que ela deixe de se identificar com o eu, ou veja o eu como um caso perdido, né? Aí sim ela alcança a liberdade, ela está apta para alcançar a liberdade, desde que ela veja esse eu superficial como um caso perdido. Ô, padre, Sim, só para dar uma contribuição aqui sobre esse tema, eu lembrava daquele texto de São Bernardo de Claraval sobre os graus do amor, né? sim. O primeiro é o amor a si próprio, depois o amor a Deus por causa de si, Aham. que é essa questão da busca do milagre, da busca da graça, né? A gente acabou de celebrar Nossa Senhora da Aparecida e as pessoas vão em busca de graça, né? Elas vêm à missa para alcançar alguma determinada graça. A nossa dificuldade, penso, é conseguir fazer com que as pessoas passem desse segundo nível, né? Eu acho que a grande maioria, eu como padre católico, dos cristãos católicos, está nesse nível. Então, chegar ao nível, por exemplo, daquela frase de Santo Agostinho, né, do dois amores, duas cidades, o amor a Deus até o desprezo próprio, que é esse caminho da contemplação, do matrimônio espiritual, etc., é um trabalho que a gente tem que fazer e que não há muito espaço, às vezes, para consegui-lo, né? Então, por isso as pessoas não crescem, mas eu acho que esse texto de São Bernardo, eu acho que é de São Bernardo mesmo, ele ajuda muito, é dele, né? Então, esse texto ajuda muito nessa compreensão. Então, existe né, eu também tive uma fase que precisei, busquei milagre. Depois, a gente estudando, lendo, rezando, tendo uma vida interior, a gente começa a contemplar, né? Eu lembro o senhor falando, por exemplo, eu lembro aí a nuvem do não saber, ou a prática da presença de Deus, né? A gente vai crescendo nesse nível e vai conseguindo, com uma catequese um pouco mais organizada, etc., levar também as pessoas, hoje Santa Teresa d'Ávila, né, também essa questão do processo das moradas, levar as pessoas até essa compreensão. Mas não é uma coisa fácil, né? Pastoralmente falando, não é. Exato. E eu creio que esse seja o trabalho do próprio Deus em nós, né? Cada um tem o seu tempo. É claro que a igreja deve falar disso, eu acho que ela quase não fala, deve falar, deve fazer a sua parte, né? Mas quem realiza mesmo essa transformação em nós é Deus. Como tantos santos dizem, né? O Deus está mais interessado em nós do que nós em Deus, né? Então ele tem a sua hora, mas eu sinto falta naquilo que a gente pode colaborar como igreja, eu sinto muita falta, porque na pastoral não se fala disso, né? Na pastoral o discurso em geral, é bem raso mesmo, e as pessoas, os católicos, ficam só com a homilia que houve ali na missa, nada mais do que isso. Nas reuniões de grupos pastorais, eles vão discutir outros assuntos, né? Mas é isso, né? Nós estamos aí dentro do mistério, né? E eu vejo assim, a grande finalidade da nossa vida neste mundo aqui é essa, de ultrapassar esse eu superficial, né? A gente fala eu superficial, mas ele está arraigado profundamente em nós. É propriamente vencer o ego mesmo, né? Ter o ego
né, como né, aquela teoria clássica dos 3 inimigos da alma, né? O ego é o mais perigoso deles, porque está dentro de nós e age dentro de nós. Eu não estou citando de cabeça aqui, tá? Mas eu lembro, por exemplo, naquela obra da Nuvem do Não Saber, né? Que já é um clássico da espiritualidade, né? Anônimo. E chega uma hora que o autor vai dizer, né? O monge que escreveu vai dizer que o nosso grande trabalho é conseguir permanecer na presença de Deus, né? Conseguir permanecer passivamente na presença de Deus, porque como o senhor mesmo disse, quem realiza essa obra em nós é Deus. Sim. E aí, de novo, citando de cabeça aqui, Santa Teresa também nas moradas, ela vai dizer, ó, a gente pode chegar até a 3ª, se eu não me engano. No resto, quem nos leva é o próprio Deus, né? A partir da 4ª morada, a alma percebe que quem está agindo não é a alma, é Deus na alma. Deus que leva, né? A partir da 4ª, eu não lembrava de cabeça. Então, a partir da 4ª, quem leva é Deus. Só que, para isso, já até para levava chegar... desde sempre, já levava desde sempre, Assim, só que a alma percebe na 4ª morada. Que aí ela não, ela por ela mesma não faz nada, né? Só que para fazer isso, voltando aos graus de amor, é necessário pelo menos um princípio, né? De conhecer a Deus, né? De conhecer o ser. E aí, até essa questão da metafísica mesmo, como a gente não consegue passar isso, a nossa compreensão hoje de espiritualidade, ela fica muito voltada para a questão dos fenômenos, é cada Sim. vez mais fenomênica, né? Falta-se também isso, né? A própria questão da metafísica, porque há uma inter-relação ali de disciplinas, e aí com a perda da metafísica na teologia, a espiritualidade sofre muito, né? Porque não se fala do ser na espiritualidade, mas doente é fenomênico ali. Então, aí a espiritualidade desemboca nisso, cai nisso, sempre no fenômeno, sempre no milagre, sempre naquilo que aparece, sempre naquilo que gera sensação, naquilo que gera prazer, e aí acaba caindo na agulha espiritual e em outros vícios da alma, né? Exatamente. Aqui, para quem não conhece, é o padre William, ele trabalha aqui também em Juiz de Fora, né? Nós trabalhamos a mesma diocese. Perdão pela falta de educação, boa noite a todos. Não, Desculpa assim, não me apresentar. não, É que eu já também, cheguei atrasado na aula, né? Como eu disse para o senhor, eu dou um curso aqui na paróquia, mas peço perdão, mas boa noite a todos. não tem nada que pedir perdão. É uma alegria, né, tê-lo aqui conosco. Mas então, seja bem-vindo, porque eu desconfiei mesmo que era tarde. E agora, então, aí minha última participação, porque eu já falei demais. Então por isso é isso que o padre estava falando, o padre William, né? Que ele estava falando, já me deixa aqui um pouco mais serena, porque eu, pessoalmente, eu não aguento mais ver os padres bonitos, estrelas, todos arrebanhando multidões. E aí eu fico muito, assim, apreensiva. Preocupada não, que eu já nem ligo mais. Não, mas é muito bonito, mas é muito abençoado, mas é muito não sei o quê. É uma loucura, porque, enfim, né? É uma loucura tudo isso, né? Os padres têm tantas qualidades, faz academia, tá tudo uma beleza os padres. Então, é uma loucura tudo isso, né, gente? É só um desabafo, só um desabafo. Eu já até deixei uma barbinha aqui para ver se eu atraía mais fiéis, mas não deu certo, não. Pois é, padre, academia, padre, é uma loucura. Os padres estão precisando ficar sarados, não sei o quê, e para atrair pessoas, tá uma loucura esse mundo de hoje. É brincadeira minha. Não, agora, quando a gente vai se aprofundando mais, a gente perde também, vamos dizer, aquela ansiedade, tá certo? Por causa dessas coisas. A gente vê que tudo está no controle, nas mãos de Deus, tá certo? A gente faz a parte da gente, nunca deve renunciar à nossa parte, mas a gente sabe que está tudo nas mãos de Deus. Então, eu já fiquei incomodado muito com a situação do mundo, situação da igreja. Eu queria reformar tudo, se eu pudesse, tudo.
Agora, hoje, não, eu estou tranquilo, né? Sereno, faço a minha parte, e é Deus que está conduzindo tudo, né? Assim eu vejo. Eu tomo um pouco de quetiapina, velanfacina, Lamitor, e o resto eu tô ficando velha também, né? Então a gente começa a serenar o espírito e tal, e aos poucos as coisas, graças a Deus, a minha paróquia é com franciscanos, moradores de rua, então a gente vai circulando assim por aquilo que a gente tem convicção, que é aquilo que move a gente, né? É. E É aí uma questão de Deus vai maturidade. encaminhando. É uma questão de maturidade. A gente vai ficando mais maduro, né, com relação a isso, né? Agora, já que quem chega a um nível mais profundo de espiritualidade já está na presença de Deus, está tranquilo, etc. A pergunta é como que a gente pode fazer para dar ao mundo o conhecimento dessas coisas tão belas, né? Essa é a pergunta. E aqui a gente lida com um paradoxo, né? Que é Deus é quem faz, mas qual que é o nosso papel também? Deus faz, parece que também através de nós, né? É uma questão, aí é a questão da relação entre graça e natureza, né? Visão de Deus, eternidade, predestinação e ação humana, né? Entra numa questão espinhosa, né, da teologia. Aí tem aquele adágio medieval também, né? Que Deus opera pelas causas segundas, né? Sim, Então, sim. as segundas somos nós. Mas os bispos poderiam ajudar o Papa Francisco um pouquinho também, né, gente? Cá entre nós, tem alguns bispos que poderiam ajudar. Eu creio que tem muitos que são bons bispos, né? Acho que a maioria, né? A questão, a questão que eu vejo é o seguinte: a Igreja Católica parece que tem vou usar aqui a expressão do Shankara, parece que existe uma névoa na Igreja Católica que encobre toda a sua riqueza espiritual. E essa névoa eu não sei como se chama, né? Mas ela está presente nas devoções, está presente nos ritos, está presente nas reuniões paroquiais, nas preocupações pastorais. Tudo isso aí eu não estou negando a importância disso, tá certo? Mas isso, às vezes, frequentemente, constitui essa névoa que encobre a verdadeira riqueza espiritual. O meu pensamento sobre isso, Padre Lívio, que eu acredito que pela cultura e pela prática da fé, as pessoas investem esses valores. E sai do espiritual e vai pelo visual. A imagem é mais forte do que aquilo que se crê. Então, dentro dos grupos, movimentos, então, assim, cada povo tem uma cultura, certo? Mas cada grupo também tem uma forma de pensar. Cada um ali veio de um lugar. Então, a forma de pensar é enculturada. Então, a enculturação faz com que crie a sua própria identidade e que possa inverter essa forma de acreditar e enxergar como é que Deus pode agir. E aí passa a criar uma forma própria de cada um. É o meu jeito de ver. Sim, claro, a cultura tem grande influência, o modo como você foi criado, o modo como você aprendeu, né, dos pais, ou dos conhecidos, ou da comunidade, né? Tudo isso influi. Mas o grande pecado, entre aspas, né, que eu vejo na vida da igreja é esse. Nós ficamos muito com a superfície. Nós rezamos muito a um Deus distante. Os fiéis fazem penitência, os fiéis oferecem rosas, os fiéis fazem jejum, etc., mas para mendigar alguma coisa de um Deus distante. O que seria diferente fazer tudo isso, mas como decorrência da presença de Deus na alma, da experiência da presença de Deus. Não foi aprendido a manifestar essa. Não foi aprendido isso com o tempo? Não sei se é uma coisa que se pode aprender assim, não sei.
É um mistério também da a experiência espiritual, a vida espiritual é um mistério, né? Ô, padre, Sim, essa névoa aí que o senhor diz parece muito que é o foco que cada movimento dá, né? é, Você percebe, por exemplo, que o pessoal mais voltado à teologia da libertação foca na questão da justiça social, né? social, O pessoal carismático foca mais nos carismas, né? O pessoal é. mais tradicionalista na exterioridade dos sacramentos, etc, né? E a união com Deus, que deveria ser o principal foco de tudo, acaba ficando em segundo plano. Fica, Às vezes esco- nem é isso, né? fica O Eduardo está falando escondido, a mesma coisa que eu falei, de um outro modo. fica escondida e é assim, né? Não é que, não, que essas outras coisas não têm importância, tem importância, mas acho que o diferencial nosso, como cristãos, é a experiência de Deus, é a união com Deus, né? E eu vejo muitos fiéis rezando, participam da missa todo dia, etc., mas estão sempre insatisfeitos. Por quê? Porque Deus, eles percebem Deus como simplesmente diante de uma presença poderosa de um Deus que pode me esmagar a qualquer hora por causa dos meus pecados, né? Então, isso aí dificulta um pouco a espiritualidade, né? Vocês vejam que as pessoas, em geral, que querem uma vida espiritual, eu conheço vários casos, muitas pessoas não encontram no cristianismo nem na igreja católica por causa dessa névoa, né? Aí vão procurar no hinduísmo, né? Vão procurar em caminhos esotéricos, né? Bem, nós começamos falando de substância e acidente, quantidade, e terminamos em espiritualidade, né? Bem, Excelente, excelente. Tá tudo certo. Foi maravilhoso a oportunidade de falar essas coisas. mas a questão do substância e do acidente, né, da quantidade, tudo certo, né? A substância em si é indivisível, porque é um sujeito que age, ou um sujeito que sofre. Ele é indivisível, né? Ele se manifesta no mundo pela quantidade. A quantidade tem partes, é divisível, né? Então, uma coisa não é a outra, mas uma se manifesta através da outra, né? Uma garante, vamos dizer, sua presença no mundo através da outra, né? E sem a quantidade não haveria possibilidade de presença de nenhum sujeito no mundo corpóreo. O padre, aproveitando rapidinho que o senhor falou de indivisibilidade aí, o Egon ele fala que essa indivisibilidade da substância não é como a do ponto, é de uma ordem superior. O senhor podia explicar isso aí? Qual que é a diferença dessa? É porque o ponto ele é indivisível mesmo, né, na geometria, né? Então qual que é essa diferença de indivisibilidade da substância e do ponto? É, é porque aqui a indivisibilidade deve ser entendida não no nível de representação física, ela é algo que se capta pela inteligência. Por que, que há indivisibilidade do sujeito? Porque o sujeito, enquanto tal, não é um isto ou aquilo. Ele se manifesta nisto ou naquilo. O sujeito, enquanto tal, é um ente real, mas inteligível, puramente inteligível, né? Aquilo que faz determinada quantidade de matéria, né, em determinada forma ali, ser pombo, né? Aquilo que faz o pombo ser pombo e agir como pombo não é a asa, né? Não é a unha, não é a pena, né?
não é nem mesmo, talvez, o estômago. Eu posso fazer uma cirurgia no estômago, tirar uma parte do estômago. Quer dizer, não é nenhuma parte em si, né? Mas é algo que está ali agindo, que está suportando esses acidentes e é captável só pela inteligência. Então, a indivisibilidade ali não é matemática, mas é metafísica, inteligível. Tá certo, padre, obrigado. Quer dizer, o ponto está só num lugar. Agora, o sujeito, ele se manifesta, a sua indivisibilidade se manifesta nas diversas partes, né, da quantidade. Deixa eu ver aqui, o Pedro falando, acho que falta para muitos reconhecer que Deus já age em tudo. Já nos salva, nos ama cada instante, que nele vivemos, andamos e existimos. A questão para mim é esta. As pessoas não têm muita noção de que Deus é o absoluto. Para muitas pessoas, Deus é um ente separado. Agora, se Deus é um ente separado, como é que eu posso viver nele, né? Existir nele, respirar nele? Não tem como, né? Então, eu teria que compreender que Deus é o absoluto para chegar. É a questão que o padre William disse. Tem que ter uma boa noção metafísica. Isso faz falta para a espiritualidade, tá certo? Não precisa fazer um curso de metafísica, não precisa ser um metafísico, mas eu tenho que ter alguma noção, né? Tem que ter alguma noção do que o ser de Deus é singularíssimo, não é como qualquer ente, né? Heidegger teve muita razão em rejeitar ele rejeitou assim aquilo que ele reconhecia como sistema católico, né? Que ele pensava que nesse sistema católico Deus seria o sumo ente, ou seja, seria um ente apenas, ainda que sumo, não seria o absoluto, o ser, né? É claro Então, que Heidegger estava criticando uma caricatura, porque já Santo Tomás tinha rejeitado essa ideia, Santo Agostinho também, sim. por um Claro. lado, eu enxergo isso, né, da importância da metafísica, até mesmo para o relacionamento com o absoluto, mas por outro lado, eu também penso naquilo lá que Santo Tomás dizia, né, que uma senhorinha ignorante, piedosa, pode alcançar mais a Deus do que um sábio, né, que impiedoso, algo assim que ele dizia, né? Aqui ele diz o seguinte no comentário sobre o credo, né? Ele diz que aquilo que os filósofos antigos, antes da revelação cristã, alcançavam com muito esforço, por causa da revelação cristã, uma velhinha que mal sabe distinguir a mão direita da esquerda pode alcançar pela fé. Tá certo? Isso é verdade, né? Agora, seria muito melhor se pudesse alcançar aquilo que é de racional dentro da revelação, revelabilia, né? Tem algo de racional que pode ser alcançado pela razão. Seria muito melhor se pudesse alcançar pela razão. A velhinha alcança tudo pela fé. Pela fé. E pode ser uma grande santa. Agora, o filósofo católico tem a parte da fé, claro, mas boa parte ele pode entender pela razão, né? Isso é mais vantajoso. Aqui eu não estou comparando não a atitude do coração. A velhinha pode ter uma atitude muito melhor, mas aquilo, o conteúdo que ela capta só por fé e que o filósofo cristão capta por razão e por fé e por razão, né? Então aquilo que a velhinha capta é inferior ao que o filósofo capta.
não é um ideal, vamos dizer assim. Mas, é claro, existe também, nós não podemos negar isso, duvidar disso, existe também a comunicação infusa da sabedoria de Deus, né? Existe uma relação pessoal de Deus com cada alma, e Deus pode se doar a essa velhinha muito mais que se doa a um filósofo católico. Muito bem. Então podemos ficar por aqui? Até terça, então, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço a todos. Obrigada, Padre. A todos. Boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigado, boa noite. Boa noite.